A maior necessidade do ser humano é ter a sua vida transformada e dirigida pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14, Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É pelo Espírito Santo que sentimos amados por Deus. Portanto, é urgente que entendamos a suprema importância do Espírito Santo na nossa vida hoje, agora, todos os dias. Felizmente, grandes pregadores, inspirados pelo Divino Consolador, têm nos ajudado a compreender melhor este assunto. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Manolo Damásio e faz parte de uma playlist sobre o Espírito Santo que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Oro para que estas mensagens despertem em seu coração um desejo sincero de ser usado pelo Espírito Santo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Continuando o nosso estudo do tema que começamos ontem, o nosso tema é a respeito da chuva serôdia. Lembram? Já identificamos o que é, já identificamos a base bíblica e estamos agora conversando sobre por que o Espírito Santo é necessário. Porque a chuva serôdia tem tudo a ver com a concessão especial do Espírito Santo. E nós falamos ontem que houve um momento de uma concessão histórica do Espírito Santo, relacionada ao Pentecoste. Mas há um momento de uma concessão pessoal do Espírito Santo. E nesse sentido, então, o Espírito Santo é essencial em nossa vida. E nós já lemos alguns textos bíblicos. Lemos o João capítulo 16, versículo 8, onde identificamos que o Espírito Santo nos convence de pecado, justiça e juízo. Lemos João capítulo 14, versículo 26, lembrando que o Espírito Santo dirige a nossa mente para o estudo da palavra de Deus. Vamos retomar o nosso estudo a partir de João 14, 26, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Os amigos que nos acompanham na transmissão pelo canal do YouTube. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Há um livro extraordinário publicado pela Casa Publicadora Brasileira, chamado A Revolução do Espírito. Dos livros publicados pela Igreja Adventista nos últimos anos sobre o Espírito Santo, é um dos mais interessantes. Se você tiver curiosidade em ler um material sobre o Espírito Santo, você tem um capítulo no livro Nisto Cremos, você tem um capítulo no Tratado de Teologia, mas este livro, A Revolução do Espírito, apresenta o tema de uma forma muito didática, muito clara, e o que me chama a atenção é que o autor conta histórias reais extraordinárias sobre a ação do Espírito Santo. Milagres impressionantes que o Espírito Santo continua fazendo em nossa época. Então vou dar um spoiler do livro, para você se interessar e ler o material completo. Tem um capítulo que conta a história de um irmão chinês. E esse irmão chinês um dia ouviu um sermão e ficou interessadíssimo, tocado na verdade, para se tornar uma testemunha do Senhor. Porque, irmãos queridos, o Espírito Santo é concedido não para nos alegrar, não para nos deixar felizes. O Espírito Santo é concedido para que sejamos melhores testemunhas. Não tem nada a ver com a minha autofelicidade, é com a minha capacidade de testemunhar melhor o amor de Deus. E esse irmão entendeu, mas era um irmão muito simples, não estudado, não tinha ido para a escola,
Mas o sermão tocou tanto o coração que ele disse: Deus, eu preciso ser uma melhor testemunha, mas eu não sei ler. Como é que eu vou dar estudo bíblico? Eu não sei ler. Além de que não sei ler, as pessoas falam uma coisa importante e daqui a pouco eu não me lembro mais, a minha memória é muito fraca. Mas eu entendi que o Senhor quer que eu seja um evangelista, uma testemunha eficaz. Então o Senhor precisa me ajudar. Primeiro, eu preciso aprender a ler. E segundo, eu preciso ter uma memória melhor para guardar a informação e resgatá-la quando eu precisar falar com alguém. E começou a orar. E aí o Espírito Santo disse para ele: abre a Bíblia no Salmo tal. Falei: mas como é que eu vou abrir a Bíblia no Salmo tal se não sei ler? Abre a Bíblia no Salmo tal. Foi lá, abriu. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ler o Salmo. E ele começou a se impressionar, porque ele não sabia ler. Mas ele começou a ler. Ele fechou a Bíblia. Sabe o que ele fez? Começou a recitar o Salmo de memória. Naquele instante, o Espírito Santo fez um trabalho, um milagre no coração dele, na mente dele. E sabe o que ele fez? Com essa habilidade que o Espírito Santo lhe deu, ele começou a testemunhar. Só no primeiro ano, ele levou ao batismo, a Jesus Cristo, mais de 100 pessoas. Então o Espírito Santo nunca é nos dado para nos alegrar, para nos dar felicidade. O Espírito Santo é nos dado para testemunhar, para que façamos o trabalho de Deus com poder. Então quando diz o texto, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem. Isso aqui não é uma suposição, isso é uma verdade profunda. O melhor professor é o Espírito Santo, e o melhor agente de lembrança é o Espírito Santo. Cada um de nós tem um seu jeito de ler a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, ou algum bom livro teológico, religioso, sabe que eu faço uma oração muito simples. Eu estou estudando o livro de Josué agora. Então toda vez que vou começar a leitura, eu faço uma oração que inclui, entre outras coisas, o seguinte: Deus, essa leitura é muito importante para mim. Eu queria me alimentar agora, mas eu queria lembrar das coisas no futuro. Quando alguém me perguntar algo, quando eu tiver que ensinar algo, eu queria me lembrar do que eu estudei. Eu queria me lembrar do que li. Por favor, me ajude. Não apenas a entender, mas me ajude a lembrar. E sabe o que acontece, de fato, no dia a dia? Eu estou lá conversando com as pessoas e de repente, naquela conversa, eu preciso acessar alguma informação que eu li 5 anos atrás. Sabe o que acontece? O Espírito Santo me sopra. Eu me lembro da frase, me lembro do livro, me lembro da página. Não é uma habilitação ou habilidade especial. É um recurso que o Espírito Santo dá, porque é o cumprimento de João 14, 26. Mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará e esse fará lembrar. Que tal de hoje em diante você fazer essa oração? Deus, ajude-me a entender e ajude-me a lembrar. A palavra de Deus garante que essa oração será respondida. Essa oração será respondida. Um outro texto muito importante em relação à necessidade do Espírito Santo é Romanos 8,16. Por favor, Romanos 8,16. Aliás, é o nosso estudo das noites, é Romanos 8. E eu, inclusive, voltarei a esse tema sobre o Espírito Santo em algumas das nossas noites, mas uma menção rápida aqui. Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observe o que o texto está dizendo. É o Espírito Santo, que confirma o nosso espírito, a nossa mente, que somos filhos de Deus. Percebeu? Uma das funções do Espírito Santo é a confirmação interna a cada pessoa da sua filiação com o Pai. Porque você tem consciência que é filho?
de Deus? Por que você tem consciência que é filha de Deus? É porque o Espírito Santo confirma isso internamente. É o Espírito Santo que lembra você: olha, você é filha de Deus, hein? Olha, você é filho de Deus. Então essa confirmação, essa certeza interna da nossa filiação, e ontem à noite falamos da adoção, quem é que oferece isso? É a minha educação? É a minha descoberta? Não, é o Espírito Santo. Um próximo texto que nos fala da necessidade do Espírito Santo é o mesmo Romanos 8:26. Esse é um texto belíssimo, e que não vamos em alguma das noites aprofundar essa compreensão. Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A especialidade maior, poderíamos dizer, do Espírito Santo é a intercessão. A especialidade maior. Ele toma a oração que nós fazemos, a transforma numa linguagem acessível. Às vezes nós oramos e dizemos coisas que a gente não queria dizer, mas como o Espírito Santo compreende, nos conhece desde antes do nosso nascimento, ele diz: não, o Adolfo falou isso, mas não é isso que ele queria dizer, não. Pai, na verdade ele queria dizer isto. Eu conheço. Intercessão. Não fosse o Espírito Santo, aquelas nossas orações malucas, que dizem uma coisa, mas querem dizer outra, se fossem respondidas, nós estaríamos perdidos. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, a necessidade do Espírito Santo em nossa vida é fundamental, é essencial. Muito bem, avancemos um pouquinho na construção desse tema. O último texto sobre a necessidade é Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse texto clássico que nós sempre estudamos sobre o Espírito Santo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão pessoas felizes. É isso? Então vou ler de novo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão pessoas motivadas. É isso? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão o quê? Testemunhas. Se você pedir o Espírito Santo para ser uma pessoa mais feliz, eu não sei se essa oração será respondida. Se você pedir o Espírito Santo para ser uma pessoa mais motivada, eu não sei se o Espírito Santo será concedido. Agora, se você pedir o Espírito Santo: Deus, eu quero ser uma testemunha eficaz, eu quero falar do seu amor, eu sou uma pessoa meio medrosa, meio tímida, mas eu entendi que eu preciso testemunhar, eu quero testemunhar, essa oração será respondida, porque a especialidade do Espírito Santo é essa. Ele quer chegar à sua vida, à sua mente, ao seu coração, para você ser uma testemunha mais poderosa, mais eficaz do poder de Deus. Olha o irmão chinês, que eu acabei de contar a história, resumidamente. Não sabia ler. Escutava uma coisa bonita, 3 minutos depois não lembrava. O que aconteceu? O Espírito Santo operou um milagre. Para ele ser mais feliz? Não. Para ele ser uma pessoa mais eficaz no testemunho. É claro que não estou dizendo, e nem sequer sugerindo, que o Espírito Santo não quer a nossa felicidade. Não é isso. E é claro também que uma pessoa que testemunha de modo eficaz é uma pessoa mais feliz. Mas essa é apenas uma consequência. Apenas uma consequência. Irmãos queridos, entramos aqui talvez no aspecto, na parte mais essencial desse tema, com esta pergunta: quais as condições para receber o Espírito Santo? Quais as condições para receber o Espírito Santo? Olha só, talvez motivados por uma sociedade ou por uma cultura onde nós aprendemos muito mais facilmente e reivindicamos muito mais facilmente os nossos direitos, às vezes na nossa relação com Deus, nós cobramos isso: Senhor, por favor, me dê isto. Por favor, Senhor, faça isto.
E nós tornamos Deus como uma espécie de um bancário. E nós fazemos da oração uma espécie de cartão de crédito, de débito. A gente acessa e já quer que o dinheiro esteja na conta. Mas não é assim que as coisas funcionam. Existem condições. Antes de entrar nesse tema mesmo, dá uma olhada comigo, por favor, no Salmo 37. Salmo 37. Você sabe que na Bíblia há muitas promessas, centenas de promessas, talvez milhares, talvez não, milhares de promessas, muitas. Mas você sabia que muitas dessas promessas são condicionais? Elas só se cumprirão se você atender a uma condição. E o Salmo 37 é apenas um exemplo disso. Está com o Salmo aí? Veja lá por gentileza. Olha aqui, ó. Versículos 1 e 2. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Tem uma promessa aqui? Tem, né? Tem alguma condição? Não tem nenhuma condição. Ele está dizendo, olha, os maus, os que praticam o pecado, fica tranquilo, eles vão desaparecer. Qual a condição? Não tem nenhuma condição. Deus está dizendo, fica tranquilo, eles vão desaparecer. Então aqui você tem uma promessa incondicional. O mal será eliminado. O maldoso será eliminado. E não há nada que você possa fazer para ajudar Deus a isso se completar. Não, é a coisa que Ele vai fazer sozinho. Agora veja o versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você quer ter os desejos do seu coração satisfeito? Tem uma condição. Qual que é a condição? Agrade-se do Senhor. Verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Qual que é a promessa? Ele vai fazer coisas extraordinárias. Qual que é a condição? Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. Bom, aí você já entendeu a lógica, né? Você vai encontrar na leitura do Salmo 37 várias promessas belíssimas, extraordinárias, mas todas elas têm condição. Somente a primeira promessa, que está no verso 2, é incondicional. Todas as demais, umas 12 ou 13 que aparecem, todas são condicionais. Eu tenho a impressão, irmãos queridos, e vocês que nos acompanham pela transmissão também, às vezes eu tenho a impressão que nós somos uma geração tão mimimi, que nós só exigimos as promessas, mas não queremos cumprir as condições. Irmãos queridos, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Coisas que vêm de graça, facilmente vão de graça. Coisas que vêm de graça não constroem, não amadurecem. Às vezes Deus permite o sofrimento para nos dar uma bênção muito maior, porque Ele sabe que a pessoa que a dor não educou será uma eterna criança. Então Ele diz, eu quero que Adolfo seja maduro, então eu vou permitir sofrimento, porque só assim ele vai amadurecer. Então a promessa vem, mas há uma condição. Muito bem, então agora sim vamos entrar. Quais as condições para receber o Espírito Santo? Você já entendeu agora que Deus trabalha também com condições. Uma primeira condição para receber o Espírito Santo é sentirmos a necessidade do Espírito e orar por Ele. Lá em Atos 1, que a gente já leu, você se lembra dos discípulos? Eles se reuniram para quê? Para orar, né? E para pedir o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestou de maneira poderosíssima.
Irmãos queridos, se todos nós estivéssemos dispostos e pedindo o Espírito Santo, ele seria concedido a todos nós. Se todos nós expressássemos a nossa necessidade, o Espírito Santo agiria de forma prazerosa. Igual o irmão chinês. Deus, eu quero testemunhar. Eu não sei ler. A memória é fraca, por favor, me ajude. Insistiu. Eu não sabia, né? Mas ao ler esse milagre, eu fiquei sabendo que o Espírito Santo é o melhor agente de alfabetização, pastor Rafael. Ele ensina até a ler. Se esse for o nosso problema, se essa for a nossa necessidade. Mas a condição é: sinta a necessidade, expresse necessidade, diga a Deus: eu gostaria muito, Deus, eu queria crescer muito nisto, o Senhor me ajuda. Senhor, eu sinto esta falta na minha vida, por favor, o Senhor podia me ajudar nisto? Demonstrar necessidade, expressar necessidade. Eu, quando era garoto, 10, 12 anos, na minha época, eu estou falando já lá para trás, né? Na minha época, o tênis mais famoso se chamava quichute. Os mais novatos não sabem o que é isso, né? Quichute era o sonho de consumo de todo menino que gostava de jogar futebol. Lembra, pastor Custódio? Quichute. Quichute era um tênis com cravos, mas eram cravos de borracha, né? Não esses cravos profissionais agora. Era um tênis de pano forte e tinha uma corda, um cadarço gigantesco que dava 40 voltas aqui e ainda tinha corda sobrando. E o sonho e o orgulho de um garoto era desfilar com seu quichute. E como ele era uma borracha e um pano, depois que você jogava a bola, o cheiro não ficava tão bom, sabe? Mas ninguém se importava com isso. Então lá em casa nós somos 3 meninos, os 3 gostavam de jogar bola, os 3. Então coitada da minha mãe, né? Eu não sei como ela fazia para ter sempre um estoque de quichute lá, porque a gente jogava em qualquer lugar e logo acabava, arrebentava com o quichute. Mas a minha mãe nunca ofereceu automaticamente o quichute. Interessante, né? Na sua sabedoria, ela esperava a requisição, esperava o pedido. E a gente sabia das limitações financeiras, família muito pobre, então não pedia o quichute quando ele soltava um pedacinho. Não, era lá na situação extrema é que a gente pedia um novo quichute. E a mamãe dizia: e por que você quer um novo quichute? Mãe, esse aqui já não está dando mais. Tá bom, vou comprar. Aí num dado momento ela atravessava a fronteira, né? Pegava a voadeira, Rio Mamoré, vinha até Guajará-Mirim para comprar um novo quichute para 3 meninos. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele não quer criar uma geração de gente que na mínima expressão de um desejo, tadinho do meu filho, eu vou oferecer. Não, Senhor, não é assim que Deus trabalha, não. Deus atende a necessidades, você tem que pedir. Às vezes, como a viúva da parábola, você tem que insistir. Às vezes você tem que implorar. Às vezes você tem que chorar. Às vezes você tem que passar dias, meses insistindo naquela oração, e Deus diz: realmente, esse filho meu quer mesmo, vou oferecer. Eu já vi que ele quer mesmo. Então, sinta a necessidade, expresse necessidade, implore por aquilo que você deseja, e Deus, quando notar que de fato você não está querendo a sua autofelicidade, mas você está querendo ser a melhor testemunha, Ele vai oferecer o que você pede. Segundo requisito, dentre os tantos que poderíamos falar, experimentar primeiro a chuva temporã. Você se lembra, né? Chuva temporã era para preparar a terra para receber a semente.
A chuva serôdia era para preparar o grão para ser colhido. Aí você diz, mas pastor Adolfo, você já disse que a chuva temporã foi um evento histórico, que já foi lá no Pentecoste. Sim, só que simbolicamente a chuva temporã é a apropriação individual daquela mensagem que nós já recebemos. Então, de certa forma, quando você ouve a mensagem e se apropria dela, é como se você estivesse experimentando individualmente a chuva temporã. Bom, podemos dizer de outra forma, a chuva temporã é viver de acordo com as verdades que você já conhece, é viver de acordo com as verdades que você já recebeu, é viver de acordo com o conhecimento que você já recebeu. Essa seria, digamos, a nossa chuva temporã. Eu não posso requisitar de Deus uma chuva serôdia se eu não recebi, se eu não vivo direito aquilo que eu já recebi primeiramente. E aqui, todos nós, sem exceção, já recebemos os primeiros vislumbres do amor de Deus. Então você tem que viver isso na intensidade. Eu não posso pedir bênção maior se a bênção que recebi, se a luz que recebi não está sendo vivenciada na sua completude. Quando eu receber a bênção primária e a compreender e a viver completamente, aí sim estarei preparado para a chuva serôdia. Um terceiro aspecto: estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. E eu quero repetir algo que já disse umas 3 vezes: o Espírito Santo não nos é dado para nos entreter. O Espírito Santo não nos é dado para nos dar alegria. O Espírito Santo não nos é concedido para nossa autofelicidade. O Espírito Santo é nos concedido para que sejamos fiéis testemunhas do amor de Deus. Por isso temos que estar dispostos a ser usados e a sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for concedido a você, Ele vai dar poderosas ferramentas conceituais e práticas. Você vai fazer o que com isso? Só tem uma única função: ser uma testemunha mais eficaz. Sabe quando o Espírito Santo será concedido? Quando nós eliminemos as nossas dissensões. Lembra dos discípulos lá em Atos? Eles estavam unidos numa única esperança, unidos na adoração de um único Deus, unidos no desejo de um único trabalho missionário. Eles eram diferentes, claro. Pedro era diferente de João, que era diferente de Tiago, que era diferente de Judas. Mas naquilo que interessava, eles olhavam para a mesma direção. Naquilo que interessava, eles olhavam para o mesmo alvo. E quando Deus viu a unidade, veio a concessão poderosíssima do Espírito Santo. Uma igreja que briga, uma igreja que se desentende, uma igreja que não consegue falar a mesma língua naquilo que é essencial, como é que o Espírito Santo vai ser concedido? A gente que fica beligerando, brigando o tempo todo. Antes do dia de Pentecoste, os discípulos se reuniram e tiraram dentre eles todos os desentendimentos. E imediatamente antes do Espírito Santo chegar, eles tinham o mesmo sentimento de humildade, de entrega, de abnegação. Quando a nossa igreja estiver unida em propósito, o Espírito Santo será concedido da maneira mais poderosa. Enquanto você e eu estivermos disputando por funções, por cargos, por hierarquias, lamento, não vai acontecer. Porque se o Espírito Santo fosse concedido nessas circunstâncias, isso aí nos tornaria muito pior do que já somos. E finalmente, irmãos queridos,
é necessário despojar-se do eu. O Espírito Santo não pode ser concedido a uma pessoa egoísta, que pensa só em si. Porque se ele fosse concedido, aí potencializaria o orgulho, a soberba e a vaidade. O Espírito Santo só pode ser concedido a gente humilde, que usa seus talentos, suas capacidades para abençoar outros. Quando uma pessoa está inteiramente vazia de si, e quando o falso Deus do eu é expulso da vida, e a pessoa fica vazia de si, então o Espírito Santo encontra uma morada especial nesse coração. Eu queria desafiar você e a mim, para que, pela graça do Pai, nos esvaziemos dos nossos orgulhos, pretensões e vaidades, para permitirmos a atuação e a habitação do Espírito Santo em nós. Mas você sabia que, nesse processo todo, há algumas coisas que entristecem o Espírito Santo e que atrapalham a sua concessão? Eu queria falar disso amanhã. Amanhã encerraremos a terceira parte deste tema da chuva serôdia. Mas por hoje, que pela graça do Pai, trabalhemos em unidade, focando um único alvo, com o desejo de sermos testemunhas fiéis. Aí sim, o Espírito Santo será concedido. Antes da oração,